Alô, boa noite, shalom, graça e paz. Tudo bem? E aí, Léo, tudo bom? Me ouvindo bem? Ricardo, tudo bem? Shalom. Fala, amigo, vocês estão me ouvindo bem? Sinaliza para mim, por favor. Beleza, beleza, beleza. Estamos apenas aguardando aí a chegada aí do nosso convidado para a gente estar iniciando essa live de hoje, amém? Como vocês estão? Vocês estão bem? Ah, que bom, que bom, que bom. Deixa eu primeiro dizer, né, que essa iniciativa, né, nasce num coração, no coração de Deus, da gente estar começando a fazer algumas lives conversando sobre as coisas do céu, conversando sobre as coisas do Pai, né? Cada segunda-feira às 10 horas da noite nós teremos aqui um convidado para a gente estar falando de um assunto específico, amém? Opa, nosso amigo chegou aí, deixa eu chamar ele aqui para estar com a gente. Vamos aguardar aí que já ele vai estar entrando aí. Mas, como eu ia dizendo, alô, shalom, amigo, graça e paz. Olá, Marcelão, tudo bem? Tudo Boa noite, bem, pessoal. tudo bem, graças Tô a chegando. Deus. Isso, as Tô com a pessoas estão camisa. Opa, show de bola. Eu tô com essa daqui, ó. Camisa do evangelismo. Isso, eu tô aqui, ó. Eu creio em Deus, no Deus do impossível. Amém? Amém. As pessoas Amém. aí estão chegando, né? Certo. Milena tá aí, Léo, Ricardo, um conhecido, um amigo pessoal, Diego também tá aí. Fala, Diego, tudo bem? Bom Bom, ver o Diego por aqui. e aí eu estava, né, começando a explicar mais ou menos sobre o início, né, dessa iniciativa. Ó, Eduardo entrando aí. Fala, Eduardo, Que bom, paz. que bom. Bom, deixa eu Paz. explicar. Né, em primeiro lugar, como a gente chegou a essa live, como essa live está começando e por que a gente está aqui. Né, quando começou todo esse processo de quarentena, eu olhando para Deus, buscando Deus, Deus durante um bom tempo virava para mim e dizia assim: apenas olhe para mim, apenas me busque em oração. E assim, né, eu como evangelista, né, o coração fica assim, né, Felipe que embora ele hoje esteja à frente do ministério, Aham. né, como mestre, ele também, o coração dele, né, incendeia por evangelismo, por missões. A gente fica assim, caramba, e agora? Tem que ficar quieto no meu lugar? Amém. A gente tem Ficar que em ficar casa. debaixo, isso, tem que ficar debaixo de submissão e obediência, né? E aí, certo momento, Deus começou a falar comigo. Agora está na hora de olhar para fora. E aí a gente começa a buscar em oração, né? O que fazer, como fazer. E uma das coisas que Deus começou a colocar no meu coração, foi exatamente a gente está começando a conversar sobre as coisas do reino, trazendo exatamente uma conversa, trazendo convidados, pessoas que poderiam estar contribuindo sobre as coisas que envolvem evangelismo, as coisas que envolvem as coisas de Deus. E aí hoje a gente está aí com o Felipe, mestre Felipe, né? E a gente vai tentar falar um pouco sobre a questão que motiva esse primeiro encontro hoje. Né? Lá em Mateus, deixa eu pegar aqui a palavra rapidinho, né? Que é a base do que a gente vai estar falando hoje. Lá em Mateus 28, versículo 19, diz assim: portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos,
batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Eu estou aqui com a versão King James. E aí, a gente está falando da grande comissão. E a questão é, como cumprir a grande comissão? E aí a gente vai estar conversando exatamente sobre isso, né, Felipe? Amém. Posso começar, então? Galera, amém. Marcelo. Vamos só fazer uma oração para a gente iniciar? Vamos disparar fogo aqui nesse lugar. Amém. Senhor Amém. Deus, nós lhe somos gratos, Pai. Lhe somos gratos, pois tudo vem, é para Ti, é por Ti, tudo vem para que cada vez mais cresçamos diante de Ti, Pai. Senhor Deus, que o Teu Espírito ministre este momento, ao longo dessa hora que vamos estar aqui, que o Teu Espírito Santo ministre, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Você que tem papel e caneta aí, que gosta de anotar, separei algumas coisas aqui para falar, uma frase que falar no teu coração você registra, alguma informação que seja preciosa para você, para o seu chamado, registra também. Marcelo aí me apresentou, eu trabalhei algum tempo com evangelismo na igreja, nossa igreja sede, Terra Fértil, debaixo da cobertura do apóstolo Renan. Amém. E ali desenvolvemos projetos durante alguns anos. Depois eu fui morar na Bahia como missionário, 1 ano e meio, voltei de lá para cá. Vou deixar, Rosângela, essa live gravada, tá? Mas não é para perder o ao vivo, não. Continua aqui que dá tempo de tu perguntar e interagir. Mas eu vou salvar, depois vou dar um jeito aqui com o Marcelo para a gente publicar isso. Amém. Contando um pouquinho da minha história, aí estudei o assunto, gosto do tema, depois ao longo da palavra eu vou compartilhando o que eu tenho procurado fazer hoje em relação a evangelismo e missões, mas quando o Marcelo me convidou, né, eu fiquei com essa pergunta na cabeça. Pode ir lá, querida, vai lá, seja bênção. Fiquei com essa pergunta na cabeça, como cumprir a grande comissão, né? E a grande comissão está lá, tem outros textos, mas o que ele leu, Mateus 28, 19. Senhor, como cumprir? Você disse para ir por todas as nações. Primeira coisa que eu quero falar para você que está assistindo a gente, é que todas as nações não são todas as nações do mapa da geografia, entende? São todas as etnias. A palavra que ele se refere aí é etnia. Então, às vezes, dentro de uma nação geopolítica, como o Brasil, por exemplo, tem diversas nações. A palavra nação que ele usou não foi a nação política, foi a nação etnia. Então, dentro de uma mesma nação, pode ter várias culturas, vários povos para serem alcançados. Então, isso torna o desafio ainda muito maior. Né? Pode ter várias línguas, culturas. Eu quero começar dividindo o entendimento de evangelismo e de missões, né? Ainda que uma coisa não se dissocie da outra. Evangelismo é a proclamação do evangelho, né? Que você faz com o teu testemunho de vida, e a gente pode e deve se aperfeiçoar nisso. E missão é quando a gente atravessa uma cultura, não cultura necessariamente, quando a gente transpõe algum obstáculo para promover o evangelismo, entende? Para promover a evangelização. E esse transpor obstáculo pode ser um obstáculo geográfico, que é o que a gente mais pensa em missionário, é esse que muda a sua geografia, né? Aquele que vai para um outro campo. Mas você, às vezes, vai ter que transpor um obstáculo linguístico, né? Um obstáculo cultural, enfim. Se você é alguém que precisa transpor obstáculos para intencionalmente pregar o evangelho, porque a gente prega o evangelho, às vezes, sem planejar, né? Só com testemunho de vida. Mas quando você tem a intenção de evangelizar e você transpõe, você aprende sobre aquela etnia, aprende sobre aquele povo para evangelizar, você está fazendo missão. Aí aqui eu quero deixar um gancho para você pensar, né? Para Marcelo pensar também. Eu creio que a grande comissão é para todos os discípulos de Cristo. Nem todos vão fazer a missão geográfica, a transposição de geografia, de cultura, de língua, de etnia, mas eu creio que todos têm algum povo
que Deus delegou para si, entende? Ele disse aos seus discípulos: vão e façam discípulos de diversas etnias, de diversos povos. E a pergunta que eu quero abrir, deixar é: qual é o seu povo? E aí, quando eu digo seu povo, não é só Índia, China, Paquistão. Às vezes Deus te deu um povo que é a rua onde você mora. Deus te deu os jovens, Deus te deu as crianças, as mulheres, os dependentes químicos, né? A gente tem, né, Marcelo, lá na equipe de vocês, pessoas que têm uma afinidade com o dependente químico, tem uma afinidade com enfermos, com pessoas doentes, com a questão do órfão, da viúva. Então, o que Deus plantou no teu coração é o teu povo. E aí eu quero pegar os princípios que o pessoal estuda em missões, e se Deus já falou contigo quem é o seu povo, seja ele um povo étnico, cultural, de outra tribo, né? Mas seja um povo aqui do Brasil, né? O pessoal da favela, o pessoal, enfim, prostitutas, ricos, empresários. Quem é o seu povo? Você vai pegar esse povo, Deus falou contigo? Você tem que pegar esse povo e pedir a Deus uma estratégia de intervenção. Qual é a estratégia? Para esse povo aqui, o que funciona com eles é a internet, é o Instagram. Para esse povo aqui, o que funciona, no caso da nossa situação, né, Marcelo? A gente foi obrigado por uma situação de vigilância. E a gente vai descobrir a melhor ferramenta de evangelização para esse povo. Se o seu povo são as crianças, são os adolescentes, são os jovens, você tem que descobrir em Deus a melhor estratégia para se comunicar com o povo que Deus te deu. Entende? Amém. E aí você vai estar fazendo isso, você vai estar atravessando uma barreira para chegar ao seu povo. Amém? Eduardo está botando resumo. Qual é o seu povo? Amém, amém. Eu acho, só para corroborar com o que você está falando, né, eu destaquei aqui um trecho de um livro, Evangelismo por Fogo, do Bonk, onde ele fala assim: nós temos uma palavra do rei, a qual tem a máxima prioridade. O pregador do evangelho não é um garoto de recados que leva uma carta selada, mas alguém que falou com o rei e compreende a mente do rei. E aí, dessa frase, compreende a mente do rei, vem a seguinte questão, né? A seguinte pergunta: em que momento eu começo a ser um missionário? Em que momento, a partir de quando eu começo a cumprir essa missão? E a primeira resposta que me vem é exatamente quando a gente vai para a oração. Porque a gente só começa a entender a mente daquele de quem a gente é filho e para quem a gente serve quando a gente busca entendê-lo, compreendê-lo, buscá-lo em oração. Né? Até no mesmo livro, na página 299, ele fala assim: o evangelho é uma força explosiva, mas que precisa de um detonador, que é a oração. Né? Eu vejo que é através da oração que a gente entende, que a gente vai conseguir, né, entender qual é o nosso povo, né, que é o que você está falando. Eu tenho uma missão para cumprir. Essa missão, conforme você já falou, não é assim algo específico para alguém. Essa comissão é para todos. Mas para que povo eu levo? Para que povo é minha missão? Esse povo eu vou saber buscando em oração. É por aí, Felipe? Eu creio que a gente precisa aumentar muito o nosso nível de oração, né? É algo que o Espírito está falando. Foi para isso que eu creio que nós fomos colocados em casa. É para crescer o nosso nível de oração. Eu já vivi esse isolamento que a gente está vivendo aqui numa boa parte do tempo que eu fiz missão lá na Bahia. Teve uma época que o meu carro quebrou, que eu morava muito longe da rua, e eu fiquei assim meio que como missionário, isolado na casa. Aí eu pensei: Deus, para que eu vim do Rio de Janeiro para ficar aqui esse tempo todo sem poder sair de casa, né? Foi um tempo de dificuldade. Aí eu entendi que muitas vezes Deus vai te levar a uma região para orar, para botar o pé no chão daquela terra e orar, entendeu? E proclamar decretos naquele território, entendeu? E entender também que às vezes Satanás quer tirar a nossa mobilidade no território, né? Como eu creio que foi o que aconteceu. De alguma forma eu perdi
minha ação. E de alguma forma a gente também agora não tem tanta mobilidade. Mas o que a gente tem que fazer. Tem uma frase do Theodore Roosevelt que diz assim: faça o que puder, com o que tiver, onde estiver. Faça o que puder, com o que tiver, onde estiver. Então, você não vai começar a ser missionário. Jesus já te comissionou, ele já deu uma palavra ide, e você tem que estar indo, né? Eu estou indo. E esse indo, a gente vai detalhar melhor, você já precisa estar fazendo algo em direção a esse povo que Deus te destinou. Então, começar com oração, né? Começar decretos, palavras espirituais, conquistar esse povo no reino do Espírito, escrever cartas, fazer lives, mandar mensagem, fazer um bolo e dar para a pessoa, né? O povo que Deus te deu, Deus vai te dar também um mecanismo, a linguagem para falar com esse povo. Ainda nesse gancho da oração que você falou, tem um missionário chamado William Carey. Ele é um dos pais das missões modernas. Ele era inglês, ele deixou a Inglaterra, foi para a Índia. Quando ele chegou na Índia, os ingleses que administravam o território ali negaram até mesmo a descida dele no território indiano. Ele tinha muita perseverança para aquilo que ele foi fazer, ao ponto dele aprender uma das línguas dos indianos durante a viagem de barco. Ele aprendeu a língua e, assim, como eu disse, quando ele chegou na Índia, os ingleses não quiseram recebê-lo. Mas quando ele morreu, os ingleses arriaram a bandeira a meio mastro, em reverência ao que ele fez na Índia. E a história de oração de todos esses homens é sempre uma história marcante, né? E ele deu tudo que ele podia, ele fazia as 24 horas do dia dele valerem. Dele é uma frase que a gente costuma falar muito. A gente sempre diz que missões se fazem de 3 formas, né? Com as mãos dos que contribuem, com os pés dos que são enviados e com os joelhos daqueles que oram. Então, ele disse assim: eu vou descer a mina, se referindo à mina de carvão que na época era explorada, né? Eu vou ser esse que vai descer para buscar ali aquilo que é precioso, mas vocês precisam segurar as cordas, né? É necessário ter aqueles que seguram as cordas. Então, se você tem essa paixão, esse ardor missionário, você precisa orar por missionários, né? Você vai precisar de oração um dia, então você precisa orar por missionários. E você precisa contribuir para missões, né? Contribua para missões. Você vai ser alvo de contribuição um dia, quem sabe, se você for, né, fazer uma missão onde você vai transpor uma barreira geográfica. Mas então, hoje, contribua. E quando eu vi o projeto missionário, só compartilhando aqui, porque a gente tem que falar daquilo que a gente já praticou, né? Quando eu vi o projeto da Aldeia Nissi em Angola, eu não tinha nada para ofertar, né? Eu olhei assim, quer dizer, de primeiro eu pensei, eu não tenho nada, né? Eu estava convencido que eu tinha que fazer alguma coisa para aquela missão. Eu me lembrei da frase: faça o que puder, com o que tiver, onde estiver. E eu pensei, bem, eu tenho textos escritos, eu tenho uma editora com o Eduardo. Eu falei, Eduardo tinha visto o documentário também, testificou no coração dele na hora. Eu falei, Eduardo, vamos publicar esse livro e vamos doar o lucro arrecadado para essa missão em Angola. E já foi entregue essa primeira parte dessa oferta. Ainda tem livro para ser vendido, quem quiser comprar, nós vamos colaborar junto, continuar colaborando com essa missão em Angola. Então, às vezes você pensa, poxa, não tenho nada para dar, não tenho nada para contribuir financeiramente. Mas você tem alguma coisa, né? Você pode, você tem influência, você pode mobilizar, você pode ajudar de alguma forma. Busque em Deus aquilo que você pode fazer. O que a gente não pode é não fazer nada. Amém? Amém. Então, fazer uma missão é uma construção, né? Eu posso dizer assim, não se resume ao fato de você ir, né, levar uma palavra a algum lugar, mas uma construção onde, né, conforme você citou, eu tenho aquele que vai entrar na mina, eu tenho aquele que vai segurar a corda, né, eu tenho aquele que vai contribuir financeiramente, tem aquele que vai estar orando e intercedendo. Isso tudo
é a construção de uma missão, do cumprimento da comissão que Jesus deu a nós. É por aí? A gente às vezes só vê o produto final, né? Quando a coisa está pronta. Esse foi o trabalho do William Carey, esse foi o trabalho do Felipe, o trabalho da UDMC. Mas assim, até aquilo ser confeccionado, até aquilo acontecer, né? São muitos processos que tem que acontecer dentro da gente. Vou dar um outro testemunho aqui. E essas coisas que eu estou ensinando para vocês, eu aprendi com a missionária Irenita, né? Professora de Antioquia. Teve gente que comentou aqui, isso aí eu aprendi em Antioquia. E eu dei essa aula, né? Eu dei essa aula em Antioquia. Eu me lembro que uma das turmas foi a turma da Leilani, lá de Urucânia. Vocês vão entender o porquê desse testemunho para falar um pouquinho desse processo aí que o Marcelo falou, né? É algo que é uma construção, né? Eu dei um trabalho para a turma, Marcelo, que era assim: identifique o seu povo. Igual eu falei agora para vocês. Eu creio que coisas podem nascer dessa live aqui. Eu falei assim: Amém. Identifique o seu povo. Eu falei, no trabalho você vai colocar lá qual é o povo que Deus te deu e você vai pedir a Deus uma estratégia. Você vai escrever um projeto evangelístico para esse povo. Olha que exercício legal. Eu recebi os trabalhos. Eu recebi os trabalhos e falei, Jesus, olha quanta coisa a gente tem aqui. Né? Se fosse hoje em dia, eu dava para o Marcelo. Eu botava na mão do Marcelo e falava, agora executa. Vamos que vamos. Eu peguei, eu escrevi, eu corrigi e falei, agora façam, né? Porque o projeto não é para ficar na teoria. Agora, se Deus te deu esse povo, né, você vai executar. E assim, eu estou destacando aqui o trabalho da Leilani. A Leilani falou de um povo que morava num bairro chamado Saquaçu, em Urucânia. Ela, na época, não morava lá, ela morava em Palmares, e ela falou, eu quero abrir uma célula no bairro onde eu nasci e cresci, que é Saquaçu, em Urucânia. E aí, os anos passaram, ela abriu a célula virou a Terra Fértil Santa Cruz, que está lá com o pastor Cláudio há 2 anos. Então, essa igreja nasceu de um projeto no coração de uma aluna, né? Claro que com a testificação de muitas outras pessoas, mas de uma aluna de missões, né? Uma aluna de missiologia da Antioquia. Então, às vezes você pensa assim, poxa, o que eu tenho para fazer? Começa uma célula, começa alguma coisa, né? Amém. Começa alguma coisa em direção àquilo que Deus te deu. Amém? Amém, 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 amém. Amém. Você estava falando sobre povos sobre os povos a serem atingidos, né? Os povos sobre povos etnolinguísticos. Eu estou aqui, né, com uma papelada, inclusive. Ano passado eu participei de um congresso do Cultural, e assim foi interessante. E assim a gente teve conhecimento, contato com muita gente. E uma colocação, só para a gente ter uma ideia, que a nível de Brasil eles chamam de povos etnolinguísticos, né? Então bate exatamente com o que você está falando. Só no Brasil nós temos 99 povos etnolinguísticos não engajados e não alcançados, né? Só no Brasil, né? E a gente vê que até recentemente, uma irmã lá de nossa igreja andou fazendo uma missão, né, com um povo indígena. Né? Isso. Então, né, eu quero voltar a falar de novo até sobre a oração e a direção que Deus nos dá, inclusive porque, né, eu quero falar um pouco, bem resumidamente, de mim. Porque a minha ação com relação ao evangelismo nasceu também de oração. Né? Eu acho interessante que foi um belo dia, eu e minha esposa, a gente dentro da igreja, e eu quero falar isso para você que está, de repente, aqui pensando assim, caramba, o que é necessário para estar fazendo uma missão, para estar agindo no ministério evangelístico, de estar cumprindo a comissão? Eu tenho que ter algum dom especial? Eu vou virar para você e te dizer a seguinte coisa: não, você só tem que ter um coração disponível e disposto para cumprir.
né, fazer o ex-me aqui. Né, eu e minha esposa, nós estávamos aí com 1 mês, 2 meses de terra fértil, a gente assistindo, não era aula de Antioquia, a gente estava assistindo as aulas aos domingos pela manhã, as aulas de discípulo. Sim. Né? Isso, as aulas de discipulado. E aí o Roger estava, inclusive era o profeta Roger que estava apresentando, falando sobre o evangelismo da igreja. E aí eu e minha esposa, a gente assistindo aquela aula, e aí ele começou a falar das ações evangelísticas da igreja, né, onde ele citou a ação evangelística com as pessoas em condições de rua, em situação de rua, e eu e minha esposa, a gente olhou aquilo ali, eu olhei para a cara, olhei para o rosto de Milena, a Milena olhou para mim, veio um fogo, mas ao mesmo tempo veio assim, poxa, a gente acabou de chegar na igreja, a gente estava com 1 mês de igreja. E aí, nesse período, né, pastor Claudinho ainda era evangelista da igreja, Claudinho saiu do fundo da igreja, se dirigiu do fundo da sala, se dirigiu à frente e falou para a gente assim, olha, se você acabou de chegar, não deixe que isso seja empecilho para você estar agindo em qualquer ação ministerial da igreja. Aquilo veio aqui, né? E aí nós começamos a participar da ação do Pão da Vida que tinha, da ação de rua. E aí Deus veio contribuindo com a gente no sentido de nos estar fortalecendo, nos estar nos direcionando. E aqui estamos nós. Né? Então, Amém. Quero dizer uma coisa para você que está olhando aqui, está assim, eu tenho que esperar um toque, eu tenho... Não, meu irmão. Meu irmão, Deus chamou aquele que tem um coração disponível, tem um coração que ame vidas. Então, a gente está aqui nessa noite exatamente para estar incendiando o teu coração, a estar cumprindo essa comissão. Cumprir essa comissão não é você não precisa de um dom específico. Você só precisa amar a Cristo. Só isso. Amém. Amar a Cristo. Simples assim. Né? E assim, eu acho interessante, eu vou trazer a fala de um outro missionário, T.L. Osborne, onde, num livro dele, no livro Ganhando Almas, né, ele tem um texto que ele fala assim... Oi? Tem na Livraria Fundamento. Tem na Livraria Fundamento. A Livraria Fundamento. Para quem não sabe, a Livraria Fundamento, o nosso amigo aí, Felipe, é quem está à frente. E eu vou falar uma coisa para você, contribui com essa livraria, porque essa livraria contribui com missões. Amém. Contribui para as ações evangelísticas da igreja. E aí, na página 76 do Ganhando Almas, ele diz assim, Jesus anunciava sua mensagem a todos. Ele ia aos lugares onde as pessoas estavam, às praças, às ruas, aos vales, às praias, às casas. Aí eu vou trazer para hoje as mídias sociais, ao Instagram. Eu ia falar isso agora. Oi, nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra. No início eu excitava muito esse negócio de internet, né? Até, enfim, ficava nessa, tá todo mundo fazendo live, eu vou fazer, o que eu tenho para contribuir? Tem tanta gente boa aí fazendo. Mas, como eu disse, nós somos o sal, nós somos a luz. A gente tem que estar onde o mundo está. Entendeu? O mundo está na internet, então eu estou na internet também. Isso aí. Entendeu? O mundo na praia, então eu vou na praia. O mundo, onde estão os perdidos? Eu tenho que ir onde eles estão. O T.L. Osborne, ele bate muito nessa tecla. Né, a igreja que... nós, durante séculos, nós estabelecemos a cultura de esperar as pessoas virem para a igreja. Nosso único método evangelístico é convidar as pessoas para a igreja. E então a gente estaria perdido nesse tempo de hoje, né? Porque não tem como abrir igreja, então não tem evangelismo. E a gente viu até alguns irmãos, assim, na sinceridade
da fé deles, não estou aqui criticando, mas na sinceridade da fé deles, muitos irmãos líderes cristãos dizendo que a igreja não pode fechar. A igreja não pode fechar, por quê? Porque eles entenderam que toda a ação de proclamação do reino de Deus deles se resumia ao prédio. Então, quando a gente coloca toda a nossa ação, entenda isso, numa única estratégia, quando a gente perder aquilo ali, então, se você colocar toda a sua ação numa única estratégia, pode ser que aquela estratégia seja tirada, né, em tempos de perseguição da igreja, mas a gente tem que estar onde o povo está. Né? Se o povo está na mídia, está no Instagram, está no Facebook, está no YouTube, eu quero estar no Instagram, no Facebook, no YouTube, onde mais der, eu quero estar. Entendeu? Porque é ali que a gente vai alcançar. Amém, amém. No mesmo livro, T.L. Osborne, ele fala assim: posto que Cristo ficava movido de íntima compaixão pelos sofredores, e tendo em vista que somos semelhantes a ele, também devemos ter compaixão por aqueles que não foram alcançados com o Evangelho. Se, e aí eu acho esse trecho muito forte, se realmente somos cristãos, estamos envolvidos na obra de Deus, compartilhando a palavra com os não salvos. Aí a gente linka com essa situação, né? De que Jesus estava onde o povo está. E se o povo está hoje na internet, se hoje o povo está através das mídias sociais, a gente tem que estar se movimentando por esses lugares também, aprendendo a utilizar esse instrumento. Meus amigos, você não sabe para mim como estava nervoso alguns minutos antes para estar aqui. Você não faz ideia. Marcelo, está debutando nas lives. Estou debutando nas lives, isso aí. Porque assim, eu estava assim, eu falei, meu Deus, como é que vai ser? Porque você se prepara, você pega a palavra, está tudo marcadinho aqui, pega trecho de livro. Sabe que ontem eu fiz o culto ao vivo lá em Terra Fértil, né? Eu falei para o apóstolo Renanzinho. Eu falei, olha, eu preferia pregar para 600 pessoas aqui do que falar com essas câmeras agora. Verdade. Porque, né? É diferente, né? Você não tem um amém ali instantâneo enquanto você está falando. Mas eu estava tão nervoso, tão apavorado, as pessoas falam que não parece, graças a Deus. Mas eu estava tão apavorado ali, o tempo todo eu declarava para mim mesmo, né? Aquilo que foi o tema da ministração de ontem. Eu falei assim, Pai, foi para essa hora, né? Livra-me dessa hora. A oração que Jesus falou. Livra-me dessa hora. Não, foi para essa hora que eu vim. Pai, glorifica teu nome. Mas aí depois, quando acabou, sinceramente, eu falei para Deus assim, Deus, tô pronto. O Senhor pode me mandar pregar em espanhol, em inglês, pregar nas conferências aí. Olha que ele pegou sua oração, guardou e vai te instrumentalizar. Eu entendi que era o meu teste, né? Eu creio, Marcelo, que você está rompendo também aí, você vai ter esse horário, vai chamar outras pessoas e vai ser bênção nesse horário que você está estipulando aí. Amém? Amém, amém. Até deixa eu dar um testemunho aqui. Ontem, durante o culto, eu até conversei com o Felipe ontem, né? Deixa eu trazer para vocês mais uma coisa que envolve oração e está colocando para ele, tentando buscar qual é o seu povo. E aí, enquanto a evangelista Camila ministrava o louvor, e eu adorava o Pai, e aí, né, usar máscara, para mim é um incômodo gigantesco. Me abafa, né? E, paralelo a isso, tem o óculos. Né, você respira na máscara, eu vivo com óculos embaçados, eu não consegui me adaptar a isso direito. E aí, em certo momento, eu diria assim, Senhor Deus, que difícil usar essa máscara. E aí, o Espírito Santo falava comigo assim, se acostuma, porque para onde eu vou te levar, tu vai precisar usá-la para tocar aqueles que eu vou colocar em tuas mãos. Dá um medo, dá um negócio. Mas, ao mesmo tempo, dá uma certeza que é Ele que que instrumentaliza, que é Ele que nos direciona, que é Ele que nos mostra o caminho, que é Ele que nos diz em quem tocar. Amém? E aí, Marcelo, quando a gente fala
quando a gente fala, quando eu falo nisso, eu estava num momento de oração, num momento de adoração. Quando eu falo nisso, eu vejo que Deus, ele nos instrumentaliza. E quando eu falo de Deus nos instrumentalizar, a gente acabou de passar pela comemoração sobre Pentecostes. E aí eu lembro lá em Marcos 16:15, quando, né, deixa eu lá na palavra, Marcos 16:15, quando fala... Aqui, está em mãos aí? Se tiver em mãos... Não, só isso por todo mundo pregar toda criatura. Isso. Aí vem assim, Marcos 16:15 diz assim, lhes ordenou, enquanto estiver indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Todavia, quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios e em línguas novas falarão. Pegarão serpentes com as mãos e, se algo mortífero beberem, de modo nenhum lhes fará mal. Sobre os enfermos imporão as mãos e eles serão curados. E aí eu quero fazer um link desse momento de Marcos com Atos. Com Atos 1, quando Jesus vira para o povo e diz assim, aguardai em Jerusalém para receber o Espírito Santo, né? Pois haveria ser derramado poder. E aí eu queria falar um pouco disso, dessa relação, né, do derramar do Espírito Santo, do derramar de poder, com o id. A gente poderia falar alguma coisa sobre isso, Felipe? Então, isso me lembra um outro livro do T.L. Osborne, chamado O Propósito do Pentecostes. Porque a gente entende como pentecostal o cristão que acredita no que aconteceu na festa de Pentecostes em Atos 2, né? Então a gente chama de igreja pentecostal a igreja em geral que fala em línguas, que acredita no mover do Espírito, o sinal bíblico de falar em línguas. Então a gente intitulou isso como Pentecostes, como se fosse um fim em si mesmo, né? E o T.L. Osborne, ele diz o seguinte, você não recebe o batismo no Espírito para falar em línguas. Ele diz assim, o fim não é esse. Falar em línguas não é o fim. Falar em línguas é o meio. Você recebe o Espírito, fala em línguas para ser testemunha de Jesus em toda a terra, até os confins da terra. Porque o texto de Atos 1:8 diz isso, vocês vão receber poder e aí vocês vão ser minhas testemunhas. O objetivo, a finalidade do Espírito Santo é dar testemunho de Jesus. Tanto que todo mover de Deus, que as pessoas começam a se distrair com as manifestações do Espírito e não fazem a proclamação do Evangelho, esse mover acaba. Você pode reparar aí na história, quando começa um avivamento em tal lugar, e as pessoas vão para lá, e aí começa, e eu já estou falando porque a gente vê às vezes isso acontecendo, a pessoa começa a ir no culto, porque ali as pessoas estão caindo na unção, acaba, não acontece mais. Entende? Aquele mover acaba, porque o Espírito Santo ele derrama poder, você sente aquela presença poderosa de Deus para sair dali e dar testemunho de Cristo. Quando vira um parque de diversão gospel, já saiu do objetivo. Então, o objetivo do poder do Espírito é reavivar algo em você para você dar testemunho de Cristo, né? Isso que fala nesse livro, O Propósito do Pentecostes. E o texto de Marcos 16 que você leu, ele é muito claro. Ele fala, ide pregai. E aí os apóstolos ouviram aquilo, foram e pregaram, né? Eles ainda tinham limitações, mas eles foram rompendo e foram pregando. Então é simples. Faz alguma coisa com aquilo que você ouviu. O Espírito veio sobre você, e aí ele perguntava assim, o que você tem feito com o batismo no Espírito Santo que você recebeu? Não é apenas receber o batismo no Espírito. O que você fez com o dom do Espírito que você recebeu? Você recebeu um dom do Espírito. Né? O Espírito Santo está dentro de você. E para fechar essa última intervenção aqui, você toca aí, tem uma hora da história dos moravianos, eles são conhecidos, né? Tem uma comunidade lá da Europa, e séculos passados, essa comunidade
viviam num lote de terras ao redor, que era Conde, e essa comunidade cristã foi responsável por enviar missionários para muitas regiões. E a marca dessa comunidade era a oração. Okay? É tudo isso que a gente falou aqui, essa busca por Deus. Eles fizeram um relógio de oração 24/7, como a gente tem resgatado hoje em dia, mas naquela época, isso estou falando de séculos atrás, eles fizeram isso durante 100 anos. Não estou maluco, não. É verdade, tem registro. Eles fizeram oração por 100 anos. Então, esse movimento de oração foi o responsável por um movimento missionário. Movimento de oração, movimento missionário. Que espalhou sementes aí por vários outros avivamentos. É porque a gente sempre vê o resultado final, mas a gente não vê o que está por trás ali gerando, né? Um detalhezinho, só para a gente deixar aí para pensar, eles tinham como prática, essa conduta deles que norteou muito do trabalho missionário, eles tinham como declaração de fé, de prática, eles nunca iriam orar pedindo a Deus alguma coisa, que eles não pudessem ser a resposta. Certo. Eles achavam que, por exemplo, tem um morador de rua ali, eu vou pedir para Deus mandar o Marcelo lá para fazer. Eles diziam assim, nós não podemos orar por algo em que nós não sejamos a resposta. Então, eles entendiam que eles só podiam pedir a Deus coisas que eles pudessem fazer algo. Simples assim, né? Deus mandou ir, a gente tem que fazer. E foi por causa desse princípio deles que eles souberam de um povoado que estava numa ilha e o senhor ali daquela região não deixava ninguém entrar para evangelizá-los. Eles ficaram pensando compadecidos com essas pessoas, porque aqueles escravos nunca iriam poder ouvir o evangelho, já que ninguém podia entrar naquele território. Então eles não hesitaram em pedir para se entregar como escravo para poder entrar ali e pregar o evangelho. Então aqueles homens nunca mais foram vistos, né? Alguns desses moravianos, né? Conta a história que eles foram, se entregaram como escravos, se despediram do grupo e nunca mais foram vistos. Eles foram viver ali como escravos para aquele povo poder ter a chance de ter um testemunho do evangelho, né? Por quê? Porque eles decidiram ser eles mesmos a resposta de oração. Amém, amém, amém. Eu estava até lendo sobre eles hoje, né? É isso mesmo, eles... É algo assim para a gente inimaginável, né? Eles se entregaram como escravos para poder evangelizar aquelas pessoas daquela ilha, porque o dono daquele lugar não permitia que eles entrassem ali, se fosse dessa forma. Meu amigo... Verdade. E aí, nessa hora, quando a gente fala sobre missão, sobre cumprir a comissão, né, a gente está falando sobre vários textos do Novo Testamento, né, eu lembro lá de Isaías 6:8, né, quando Deus fala assim, quem enviarei, quem irá por nós, Isaías diz, eis-me aqui, envia-me a mim. E é muito sério, eu vejo que é muito sério isso, porque você se colocar como nessa posição requer uma responsabilidade muito grande com a palavra de Deus. Porque você está se colocando, né, como os moravianos se colocavam. Eles se colocavam como resposta. Eu tenho que ser a resposta na terra para o que Deus quer fazer na terra, que é tocar a vida dessas pessoas. E assim, isso é algo que eu vejo que tem que estar dentro dos nossos corações, né? Isso, como Milena está colocando ali, abrir mão de nós por aquilo que o Pai mais ama. E o que o Pai mais ama? Pessoas. O Pai nos ama. E as pessoas têm que saber que existe um Pai que nos ama. As pessoas têm que saber dessa boa nova, né? Então, cumprir, né? A gente começa a concluir que cumprir a grande comissão é, em primeiro lugar, amar vidas como Cristo, como Deus ama vidas. É olhar para as vidas, olhar para as pessoas como Deus nos olha, né? Sacrificar aquilo que nós temos, que amamos, por aquilo que Deus ama.
que é vidas, que são pessoas. Né? Então, para começar a fechar, Felipe, o que você traria para a gente começar a fechar essa Eu noite? creio que eu separei aqui para esse momento de encerramento. A gente tem falado aqui sobre esse prático, sobre ouvir, atender e fazer, sobre ter esse ardor, né? Mas eu sinto que, é a palavra que eu quero liberar aqui no final, eu sinto que às vezes a gente para, pelo menos, né? Acho que eu já parei em algum momento, não executei o que Deus queria, por muito medo do erro, medo de errar no meio do caminho, né? A gente tem muito problema, a nossa educação cristã, né? Você ouviu do apóstolo Renanzinho? A nossa educação cristã ensinou que o erro é um problema, né? E, na verdade, o erro faz parte, deve ser evitado, mas o erro faz parte de um processo de aprendizagem. E, às vezes, você vai empregar algo, uma célula, uma estratégia evangelística que vai dar errado, entendeu? Uma abordagem, você vai abordar alguém e vai dar errado. E a gente tem muita dificuldade com a falha. Eu, pelo menos, eu assumo que entrar numa missão e não alcançar o que eu planejava, às vezes é frustrante, entendeu? Sim. E às vezes você não quer fazer mais. Você não quer mais empreender nada porque você deu errado, né? Tem até um testemunho sobre isso depois. Pode falar. Compartilha aí. Logo quando a gente começou na ação do Pão da Vida, sobre o pessoal em situação de rua. Tá me ouvindo? O som tá chegando bem aí? Tô sim. Tá teve um rapaz que a gente preparou tudo, ele estava com problema sério, ele tinha problemas com drogas, né? E aí ele estava para receber um dinheiro bom aí, se eu não me engano, 15 ou 16 mil reais, algo assim. E aí ele virou para mim e falou assim: Marcelo, eu preciso sair da rua, porque se eu estiver na rua com esse dinheiro, eu vou gastar esse dinheiro todo com drogas. Eu falei, tá bom, vou providenciar. E aí corri atrás de um lugar para internar esse rapaz, tal, para tirar ele das ruas, um centro de recuperação, tal. Movimentei, tudo movimentado, beleza, marquei a data para buscá-lo, peguei o carro, fui 30 mil, me lembro, está dizendo que era 30 mil. Mas fui lá buscá-lo, pior ainda. E aí, quando eu fui, eu quero chamar a atenção para os detalhes, porque o Espírito Santo não deixa a gente no vácuo, não deixa a gente cego. Quando eu estava indo no carro, no vidro de trás, que eu não estava me ligando, queria ultrapassar o carro, não conseguia ultrapassar por causa do horário, até que uma hora eu parei e li a frase. A frase estava dizendo assim: vou te levar para um lugar mais profundo. Amém. Quando eu consegui ler, o carro saiu da minha frente, eu parti. Quando eu cheguei lá no lugar onde está marcado com o rapaz, cadê o rapaz, Felipe? Cadê o rapaz? E olhei, perguntei para um ou outro se tinham visto ele por ali. Não, ninguém tinha visto ele. Eu saí, eu peguei o carro de volta, voltando para a igreja. Eu vim com o coração tão apertado. E aí, certo momento, eu comecei assim, poxa vida, para que eu estou participando disso? Para que eu estou fazendo isso? Extremamente decepcionado e frustrado com a situação. E assim, você fica assim, caramba, não tem por que eu estar fazendo isso tudo, participando dessa ação. E aí, Espírito de Deus, Espírito Santo é algo maravilhoso. Ele veio com força e disse para mim: em algum momento eu desisti de você? Por que você vai desistir dele? Aquilo, ao mesmo tempo, caiu em mim de uma forma tão forte, mas ao mesmo tempo me deixou assim bem, entende? Bem pela seguinte coisa: o que importa é continuar fazendo aquilo que o Espírito Santo nos direciona a fazer. Né? Os resultados, às vezes, não podem ser exatamente aquilo que a gente espera,
Na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer. E assim, a gente às vezes ignora o fato de que para a gente se converter, foram muitas tentativas, né? Foram muitas pessoas que nos abordaram, foram muitos processos. Deus foi paciente. Deus foi paciente com a gente, né? Quantas pessoas, a gente não foi evangelizado uma vez só, né? Quantas pessoas oraram, quantas pessoas falaram. Então a gente não pode desanimar porque a gente levou uma negativa. Eu acho que o que mais impede as pessoas de evangelizarem é o medo do não, é o medo de ser rejeitado, né? Eu quero deixar uma reflexão, já que a gente está indo para nossas considerações finais. Eclesiastes 11. Olha só, quem diria que Eclesiastes ia fechar aqui uma live de evangelismo. Eclesiastes 11. Lança teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, porque você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Isso para mim me fala muito sobre esse tempo, sabe? Não fica com nada guardado, cara. Libera tudo que Deus te deu, sabe? O chamado, a palavra. Às vezes a gente tem textos escritos, publica. Vídeos, publica, sabe? Reparte o que você tem, lança teu pão sobre as águas. Você não sabe o que vai ser amanhã. Ele fala, quando as nuvens estão cheias de água, derramam chuva sobre a terra. Quer uma árvore caia para o sul, quer para o norte, no lugar em que cair ficará. Quem observa o vento não plantará. Eu acho que é a pessoa que está analisando a colheita, fica calculando a previsão do tempo, a meteorologia. Qual o melhor momento? Chover, vai fazer sol. E você não sabe, você não tem nenhum controle sobre isso. Verdade. Quem olha para as nuvens não colherá. Quem olha para as nuvens não colherá. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe suas mãos ficarem à toa, porque você não sabe o que acontecerá, se essa ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Então, lance a semente. Marcos 16:15, Jesus mandou ir, e eles saíram e foram. Simples assim. Amém. Sabe? O detalhe, às vezes a gente fica muito preocupado com o detalhe. O detalhe vem com o processo. Começa a fazer aquilo que Deus confiou a você. Tem detalhe, corrige isso aqui, não faz desse jeito, muda essa abordagem. Isso. Você vai errar no meio do processo, você vai aprender. É bom ser mentoreado. Né? As pessoas vão ser aperfeiçoadas. Acho que alguém escreveu aqui. Olha aqui, Ricardo escreveu: meu primeiro evangelismo, as pessoas estavam afastadas. Um rapaz que estava afastado contou a vida toda para nós. Lembra, Felipe? Falou que ia na igreja à noite. Eu lembro disso. O Ricardo está compartilhando. O cara vir no culto, o cara nunca foi. Até hoje. Plantamos a semente. Quantos bolos eu... Aí ele falou que ele ficou um pouco frustrado, porque o cara deu certeza que ia. Mas exatamente, faz parte. Não deixa o erro, não deixa que não foi tão bem o seu evangelismo frustrado. Lança teu pão sobre as águas. Eu tenho no meu coração dizer para você isso. Tem pessoas que você tem que pedir perdão. O Espírito Santo me moveu nesse dia, algumas pessoas, para quebrar o gelo, para se reaproximar. Nesses dias, você não sabe o que está fazendo. Então, assim, oportunidade para reconciliar. Não tem uma ofensa, nada para pedir. Se aproximar de novo. Sabe? Não fica olhando o vento, o que eu falo. Amém. Isso. Ela é muito prática nesse negócio de relacionamento. Eu falei assim, eu quero conversar, eu quero voltar a puxar assunto, como é que é? Ela falou, amor, espera para eu tô falando, quero puxar assunto com você. Tá com você. Sabe, é simples. E tem gente que tem uma facilidade de relacionamento igual a Camila, mas a base de tudo, irmãos, não os seus erros impedirem o medo do erro que você tem de fazer. É isso que eu queria trazer essa noite. Amém, Felipe. É bem por aí. Eu acho que a gente conversou, a gente falou bastante coisas importantes, né, referente ao cumprir a grande comissão. E eu quero falar com vocês que é exatamente isso.
Não tem que esperar, gente, vou esperar uma condição ideal. Essa condição ideal, ela não existe, ela não vai acontecer. O que importa é a gente estar com as mãos no arado. O que importa é a gente ter a palavra de Cristo na boca, no coração, na mente, e partir para dentro, cair dentro. Porque existe um povo que precisa ouvir você. Você. Amém. Tem gente que precisa ouvir exatamente você. A forma que eu falo, a maneira que eu abordo, com certeza é o seu povo. Dá certo para um povo. Mas com certeza não dá certo para um monte de gente. E parte desse povo é você que vai tocar. Não serei eu, não serei Felipe, não será, sabe... Né, a gente, né, hoje um cara como Todd White, um cara que é muito visto, tem pessoas que nem Todd White vai conseguir tocar, mas você vai, porque você tem uma palavra, em você existe um coração de Cristo, existe a mente de Cristo. Então, não se prenda, né? A gente entendeu, então, que a gente busca em oração, pois através da oração o Senhor nos mostra para onde a gente tem que estar, para onde a gente tem que ir, né? E mostrar para onde a gente tem que ir me lembra o texto quando Jesus diz assim: vede como os campos estão brancos. Vamos colher, vamos plantar, vamos colher, vamos lá, vamos agir nisso daí. Porque, sabe, é maior que nós, é maior do que eu, é maior do que o Felipe, é maior do que todos nós. Somente Deus dá conta, mas Deus dá conta através de quem? Através de nós. Busca em oração para que Deus te mostre o teu povo, e Deus ministre sobre você, derrame sobre você poder. Poder para quê? Para você guardar o poder dentro de você? Não, para você ser luz. Luz nos moldes, ser sal fora do saleiro. Isso é para todos nós. A grande comissão é para todos nós, para que todos os povos, todos os povos sejam alcançados. Eu creio nisso. Nós cremos nisso. Amém? Felipe? Amém. Foi muito bom estar com você. Foi muito bom ouvir você. Foi muito bom ouvir o Espírito Santo ministrando através de você. Que o Senhor esteja abençoando a tua casa, tua família, Camila, Mariana. Que você continue abençoando muitas vidas. Vamos continuar trabalhando juntos em prol daquele que ama a vida mais do que nós todos, que é o nosso Pai. Amém? E você hoje que esteve aí comigo, esteve aí conosco, quero já deixar aqui um convite para segunda-feira que vem, aonde eu vou estar aqui às 10 horas, às 22 horas, com o profeta Roger. Vamos estar falando de avivamento. Vamos estar falando de avivamento e evangelismo. Amém? Vai descer poder de Deus. Amém? De entender esse poder de Deus. Amém? Que o Senhor esteja abençoando tua casa, a vida de cada um. Obrigado. Um beijo grande. Amém? Felipe, quer falar mais alguma coisa? Vai acabar. Obrigado aí por esse dia, por eu ter sido da estreia, o primeiro. E que Deus continue a transbordar o amor dele através da sua vida, né? Esse amor de Deus que transborda de você para abençoar pessoas aqui segundas-feiras, 10 da noite. Beijo, pessoal. Obrigado vocês. Fiquem com Deus. Paz. Vai ficar. Tchau, tchau. Tchau.